Shabbat Shalom. O tema da mensagem é experiências sobrenaturais. Vamos orar? Senhor nosso Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Te damos graças, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Tudo que o Senhor tem revelado, tem falado conosco. Me ajuda a passar. Me ajuda a ministrar aquilo que o Senhor deseja. Dá-nos ouvidos para Te ouvir. No nome de Yeshua. Muda a nossa vida, Senhor. Muda, Pai, nossa história para melhor. Nosso destino esteja alinhado com o Teu para as nossas vidas, no nome de Yeshua HaMashiach. E fica conosco que nós precisamos da Tua presença, mas que o Senhor se agrade de nós ao nos visitar. Eu lhe peço, Hashem, no nome de Yeshua HaMashiach, que assim seja. Experiências sobrenaturais. A Parashá dessa semana, Kitissá, quando realizar, começa dando instruções sobre como seria feito o censo do povo de Israel. Também fala a respeito da confecção do lavatório, do óleo da unção e do incenso. O Eterno escolhe Betzalel e Oholiav para as obras do tabernáculo e reforça também a guarda do Shabat mesmo durante a construção. Enquanto Moshe recebia essas instruções no Monte Sinai, Hashem para de instruí-lo para dizer que o povo estava se desviando dele, forjando um bezerro de ouro. E rapidamente Moshe se coloca diante do Eterno para interceder pelo povo, para que este não fosse destruído. Quando Moshe desceu do monte e viu tudo o que estava acontecendo, ele se irou e quebrou as 2 tábuas da lei. E como consequência, muitos morreram pela espada dos levitas ou pela praga que atingiu o povo. Moshe montou uma tenda particular para se encontrar com o Eterno e lá pediu para conhecer o seu caminho, ver a sua glória. E depois disso, Moshe subiu ao Sinai novamente, lá permaneceu outros 40 dias e 40 noites, sem comer e beber. Lá ele escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. E quando ele desceu com as novas tábuas nas mãos, o seu rosto brilhava. A porção dessa semana, ela contém extremos entre si. De um lado, nós temos a entrega das primeiras tábuas lavradas e escritas pelo dedo do Eterno a Moshe, uma das maiores revelações que o povo poderia receber. E do outro lado, enquanto o povo esperava por Moshe, pediram para que fossem feitos deuses que os levassem à terra prometida. Isso nos ensina que não importa o quanto nós estamos vendo o sobrenatural, e o quão elevada está a congregação do Senhor no sentido de ter a sua presença e de experimentar milagres. O mal vai tentar encontrar brechas em nossas mentes, nos nossos corações, mesmo em momentos como este. O povo poderia dizer naquele momento, irmãos, que eles estavam vivendo o maior avivamento que eles puderam provar. A maior revelação, o maior contato com o sobrenatural que jamais tinham provado. Eles já tinham visto os milagres no Egito, mas dessa vez eles tinham ouvido a voz do Senhor vindo do monte em chamas. Eles viram os trovões, ouviram os trovões, os relâmpagos, o som do shofar, o Eterno falando com eles. A visão foi coletiva, não foi algo que um ou outro experimentou. Foi algo coletivo, todos ali viram o que estava acontecendo. E foi tão intenso, tão aterrorizante para eles, que eles pediram para que aquilo parasse. Pediram para Moshe ir e falar com o Senhor no lugar deles, porque eles pensaram que iam morrer diante de tudo aquilo que eles estavam provando. Então eles estavam vivendo um dos momentos mais intensos, e eles estavam comendo do man, do alimento que caía para eles 6 vezes por semana, e no 6º dia, antes do Shabat, que eles podiam tomar ali uma porção dobrada. Então eles estavam tendo muito contato com o sobrenatural, vendo todas aquelas maravilhas acontecerem diante deles, vendo os milagres, o que o Senhor estava operando na vida deles. Eles viram Moshe depois subir, entrar no meio daquela terrível visão, e era um período onde eles tocavam no sobrenatural, se alimentavam do sobrenatural. Como nós lemos agora um pouco em Coríntios, que todos comiam e bebiam do sobrenatural, da parte do Espírito.
eu acredito que todos nós chamaríamos de um tempo de maravilhas, um tempo de avivamento. Mas a paraxá dessa semana, ela nos ensina que ver milagres, provar do sobrenatural, não significa que nós estamos nos convertendo ao Senhor. Que tocar nas coisas que vêm do Espírito e ter as revelações e as profecias e ver o sobrenatural não quer dizer que as pessoas vão se converter ao eterno. A porção dessa semana nos ensina que sem santidade, não importa o quanto nós estamos vendo o sobrenatural acontecer, nós vamos morrer ainda que diante do Senhor, ainda que diante do sobrenatural à nossa frente, tendo contato com o sobrenatural, sabendo, ali, irmãos, eles estavam tendo contato com a verdade. Todos nós estamos buscando servir o Senhor da melhor maneira possível, nós queremos a verdade. O Eterno tem nos ensinado de tempos em tempos a estarmos mais próximos dele, a aprendermos como servi-lo, e inclusive nós estamos neste período, nós estamos tendo estudos sobre isso, sobre reverência, temor, sobre como servir o eterno serviço. Mas saber servi-lo ou ter contato com as coisas sagradas não quer dizer que nossa vida vai passar por uma conversão verdadeira se nós não nos prostrarmos diante do Senhor. Então, principalmente por conta do que nós encontramos de estudos na internet, de ensinos, e hoje é muito mais fácil nós conseguirmos qualquer conteúdo que nós buscarmos, ou pelo menos a maioria do que nós buscamos nós encontramos, até em outras línguas, e isso não quer dizer que nós estamos fazendo techuvá, nós estamos fazendo retorno, conversando, estamos nos convertendo ao Senhor. E a porção dessa semana é um grande exemplo disso. É um exemplo de um povo que estava tendo contato com o sobrenatural, com a verdade, recebendo a revelação direta do Eterno. Todos eles, coletivamente, ouviram os 10 mandamentos e pediram para parar. Mas isso não fez com que o coração deles se voltassem para o Senhor. E a Ruach deseja nos ensinar com isso, porque isso explica muita coisa para nós. Como, por exemplo, do porquê o Eterno não nos dá tanto contato assim com o sobrenatural, como nós talvez desejamos. Porque será que isso vai fazer nós nos voltarmos para Ele? Ou vai só trazer mais condenação para nós? Então Yeshua, ele falou sobre isso. Eu quero abrir com os irmãos as escrituras. Yohanan capítulo 6, versículo 49. Nós vamos ler só um versículo. Yohanan capítulo 6, versículo 49. Yohanan capítulo 6, versículo 49, que inclusive durante essa ministração foi quando Yeshua foi deixado por muitos dos seus seguidores. Está escrito assim, vamos ler do versículo 48, e ler um só, mas vamos ler 2. Eu sou o pão que é a vida, os seus pais comeram maná no deserto e morreram. Novamente, eu sou o pão que é vida. Os seus pais comeram o maná no deserto e morreram. O que Yeshua está falando? Se não houver conversão, se vocês não se alimentarem de mim, não importa se vocês vão comer maná por 40 anos. Então, o que o Senhor me ministrou muito era, não importa quanto você vai ver milagre durante toda a sua vida, se você não se converter, vai ser em vão. Ver milagres pode ser a vida toda, isso não quer dizer que a pessoa é salva, porque ela vê os milagres, e porque ela prova, recebe dos milagres. Quando o povo estava vendo tudo o que estava acontecendo no Monte Sinai, Moshe pensou que aquilo faria com que eles se convertessem. Ele se equivocou, irmãos. Quando o povo começou a pedir para ele, olha, a gente não quer ver isso, não queremos, nós vamos morrer. Quem pode ouvir a voz do Todo-Poderoso e permanecer vivo? E aí Moshe calmou como? Calma, o Senhor está se mostrando assim para que vocês o temam. Para que vocês o temam. E porque Moshe pensou, se eles virem, quem sabe? Quem sabe se eles ouvirem? Porque é uma das nossas, não é o que a gente pede, Senhor, deixa-me te ouvir. Quem sabe vocês ouvindo
não vão temer. Mas, irmãos, ouvir a voz audivelmente do Eterno não quer dizer também que nos converteremos em seguida. Experiências sobrenaturais não quer dizer que nós nos converteremos logo em seguida, assim que provarmos. Não quer dizer. O Senhor deseja que isso esteja muito claro para nós. Saber e conhecer a verdade também não quer dizer que a consequência será uma vida de conversão. Porque apenas o saber não adianta se nós não colocarmos em prática o que o Senhor está nos ensinando. É a prática dos mandamentos que traz salvação. É nos voltarmos para o Senhor com o coração aberto que vai salvar. Porque só ver e saber, e estar ao lado de pessoas que vivem sobrenaturalmente, estar do lado de pessoas convertidas não quer dizer que nós seremos pessoas convertidas. É o que a paraxá dessa semana nos ensina. Eles estavam do lado de Moshe. Estávamos do lado de Moshe. E o Eterno, ele teve uma visão diferente disso. Vamos ler Devarim, capítulo 5. Uma visão diferente que Moshe teve. Devarim, capítulo 5. Deuteronômio. Capítulo 5, versículo 25, na Bíblia Judaica Completa. Nas demais versões, o versículo 28. Está escrito assim: Adonai ouviu o que vocês estavam dizendo quando falaram comigo e me disse: ouvi o que esse povo disse quando falaram, e tudo o que disseram é bom. Irmãos, por muito tempo eu não entendi isso aqui, porque eu fiquei do lado de Moshe. Senhor, mas não era bom que eles ouvissem e vissem? Não era bom que eles... Eu assim, se eu tivesse a escolha, eu queria ver e ouvir. Ver o que eles viram e ouvir o que eles ouviram, comer do que eles comeram. Não é? Comer se beber da rocha. Então o Eterno colocou... Vamos ler novamente, versículo 25 na Bíblia Judaica, 28 nas demais versões. Adonai ouviu o que vocês estavam dizendo quando falaram comigo, e me disse: ouvi o que esse povo disse quando falaram, e tudo o que disseram é bom. Ah, como eu queria que o coração deles permanecesse desse jeito para sempre, e que eles me temessem e obedecessem a todas as minhas mitzvot, os mandamentos, para que tudo corresse bem para eles, bem como para seus filhos para sempre. Vá, diga ao povo que volte para as suas tendas. O Eterno disse isso para Moshe. Irmãos, às vezes, dependendo da situação, da pessoa, o Eterno, Ele prefere que nós o sirvamos com o coração obediente em humildade, temor e simplicidade. Simplicidade. Nem tudo, irmãos, do que nós aprendemos, do que nós ouvimos da parte do Eterno é para todos. Algumas pessoas não suportam um alimento mais sólido. E é melhor que as pessoas sirvam com simplicidade de coração. Irmãos, como nós já fomos ministrados aqui, muitas pessoas negaram o Mashiach depois de conhecer o judaísmo messiânico. Era uma coisa que não existia antes. E eu não ouvia falar disso. Antes desse movimento se expandir, se popularizar no Brasil, o judaísmo messiânico, quando só tinha, como posso colocar, o cristianismo, você não ouvia falar tal pessoa negou o Messias. Isso não existia no Brasil, pelo menos não ficava, nós não ouvíamos isso. Olha, tal pessoa negou. Não, irmãos, as pessoas nem sabiam que era isso. O que é negar o Senhor? Como assim negar? Nós ouvimos o quê? Ou tal pessoa caiu, ou tal pessoa se desviou, tal pessoa está afastada. Agora alguém falar assim, negou o Messias. Ah, mas foi para outra religião? Não, negou, continua lá fazendo serviço a Deus, ao Eterno, mas negou o Messias. Isso era algo... eu não ouvia com frequência, como escuto hoje. Para algumas pessoas, nem tudo o Eterno não vai dar profundidade para elas. E é melhor assim. É melhor assim. Nem tudo
é para todos. Irmãos, o Eterno entrega tudo para nós. Eu não estou me excluindo disso. Não estou me excluindo disso. Nem tudo o Senhor entrega para mim. Uma vez eu estava na casa de uma pessoa e lá tinha um livro de comentários rabínicos. E eu peguei aquele livro e eu achei muito interessante. Uau, eu achei muito interessante aquilo lá. E eu falei, eu preciso de um desse para mim. Preciso de um desse para mim. Meus olhos brilharam. Preciso de um desse e eu preciso para agora. Isso faz mais ou menos... Faz uns 7 anos, mais ou menos. Preciso de um desse para agora, eu quero um desse aí, isso aí vai me ajudar. Irmãos, e aí me falaram o quê? Não, ainda não é o tempo para você ter isso aqui. Me proibiram. Fui proibido, eu fiquei na época chateado com aquilo que eu estava ouvindo, e eu falei, irmão, mas eu vou obedecer. E o tempo passou, e hoje, com o entendimento que o Senhor tem me dado, eu vi que foi bom que eu não peguei aquele livro. Porque com certeza minha mente teria sido corrompida. Irmãos, naquela época, foi mais ou menos ao mesmo tempo que o canal Bezalel caiu. Quando nós tínhamos muitas canções de judeus ortodoxos, e nós tirávamos só essas canções. Eu nem conhecia o ministério do estilo Ben-Hod, como nós temos muitas canções hoje deles, e nós tínhamos muitas canções dos ortodoxos, e o Senhor falou conosco sobre isso, que nós não falávamos mais de Yeshua nas nossas canções, se nós continuássemos por aquele caminho. E ali foi uma oportunidade para nós corrigirmos o nosso curso. Então, o Eterno não vai dar tudo para todos, nem para nós. Ele não entrega para nós tudo. Por quê? Está nas palavras do Filho dele. Não podemos suportar. Muito eu tenho para falar. Vocês não podem suportar. Irmãos, os discípulos tinham dificuldade com Yeshua espiar os pecados dele morrendo no madeiro. Eles não queriam que aquilo acontecesse. E quanto mais nós nem sabemos, mas se o Eterno falar, nós vamos dizer, Senhor, eu não quero que isso aconteça. Ou nós vamos dizer, Senhor, eu não concordo com esse ensino. O Eterno não entrega tudo. Então o Senhor falou, é bom o que eles falaram, manda eles de volta para a tenda. Manda eles de volta para a tenda. É bom que eles sigam assim com temor. Com temor. Às vezes nós queremos tanto revelações novas. Eu já ouvi essa ministração. De novo essa ministração. De novo o Senhor vai falar sobre isso. E a gente quer algo novo. Será que o algo novo vai fazer diferença para o bem na nossa vida? Nós temos de buscar o Senhor e nos contentar com o que Ele tem nos dado. Irmãos, nós temos as Escrituras, que nós conhecemos também como Bíblia. E nós lutamos para manejar bem essa ferramenta. As instruções do Senhor, a palavra dEle. Mas tantas vezes nós queremos buscar outros conhecimentos. E tantas vezes isso pode trazer confusão para nós. Eu já compartilhei uma vez, uma época que eu estudei muito. Também, quando chegou, enfim, tanta revelação nova. E eu estudando. Chegou uma hora que minha mente começou a entrar numa confusão. Eu fechei tudo, parei tudo. Eu falei, Senhor, o Senhor é o meu Deus. Eu não tenho outro. Seu Filho, Mashiach e Yeshua, meu Senhor e Salvador. Não me deixa ser confundido. Eu não sei quem está certo, quem está errado. Um monte de gente falando um monte de coisa. Não me deixa ser confundido. Pausei os estudos, irmãos. Pausei os estudos. Voltei para o básico. Voltei para a palavra. Fui ler a palavra do Senhor. E o Senhor foi tratar do básico comigo, que é tão importante. Que é tão importante para a minha vida. Tratar de santidade. Se tem algo que é difícil nós ouvirmos hoje. Ministrações de santidade. Porque esvazia os lugares. Quem quer ser exposto, esvazia. Então as pessoas às vezes fazem eventos, grandes eventos. Vocês acham que vai ser para tratar sobre santidade? Porque nós queremos ouvir sobre esperança. Nós queremos ouvir sobre sermos bem-sucedidos. E tudo isso tem na palavra. Mas às vezes o básico, a santidade,
nós precisamos tanto ouvir. E aí quando vem de novo o Senhor está falando sobre maledicência, de novo isso, toda vez que chega perto da porção de Tzaraat, né, conhecido como lepra, o Senhor vai tratar sobre isso conosco tantas vezes, sobre nós controlarmos a nossa boca. A palavra diz que tem mais esperança para um tolo do que para aquele que se precipita com as suas palavras. E aí o Senhor vai tratar sobre as palavras, sobre o que nós falamos entre nós. E quantas vezes o Senhor já falou sobre isso conosco? Sobre fofoca, sobre maledicência? Muitas vezes. Mas são bases para nossas vidas que nós temos que repassar, porque o ser humano ele aprende por repetição. Por isso que nós lemos a Torá anualmente. A gente termina e volta de novo para Bereshit e começa a ler tudo de novo. E a palavra se renova. E o Senhor fala conosco. Quanto mais é dado a nós, mais é pedido. Vamos ler? Lucas capítulo 12, versículo 47. Lucas capítulo 12, versículo 47. Diz assim: o servo que sabia a vontade do Senhor, mas nada fez, nem agiu de acordo com ela, será açoitado com muitas chibatadas. Entretanto, aquele que merece castigo, mas não sabia, receberá menos chibatadas. Daquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Quero ler mais um texto com os irmãos. Iacov capítulo 3. Iacov capítulo 3, versículo 1. Não muitos de vocês deveriam se tornar mestres, meus irmãos, pelo fato de saberem que seremos julgados com maior severidade. Irmãos, é sério o conhecimento. É sério o que nós temos aprendido. Eu dou graças ao Eterno. Eu dou graças ao Eterno. Não que somos melhores. É porque o Senhor tem nos ensinado muito aqui. Muito. Todo Shabat uma revelação, uma ministração. Às vezes a gente se senta para comer, o Senhor fala conosco, o Senhor ministra. E Baruch Hashem, eu me sinto muito privilegiado. Mas nós precisamos ter noção da posição que nós nos encontramos por receber tanto alimento, por receber tanta ministração. Se nós procedermos corretamente, nós teremos soluções para diversas situações, porque o saber nos dá solução para como agir, para como nos comportarmos, porque também muitas coisas nós fazíamos na nossa ignorância, era mal, continua sendo mal, sabendo ou não. Como nós lemos, aquele que faz o errado sem saber vai tomar chibatadas ainda assim. Então o conhecimento ele traz para nós soluções para as nossas vidas, que são importantes, importantíssimas. A forma como nós vivíamos e como nós temos vivido, como você era antes de conhecer o Senhor, e agora todas as soluções que Ele tem dado para você, os mandamentos que Ele tem ensinado, tem nos colocado em uma situação de vivermos uma vida plena. Uma vida plena em todas as áreas nós temos aprendido. Porém, uma vez que nós sabemos a verdade, nós temos de lutar para colocar em prática. Do contrário, só vai trazer maior condenação para nós. Nós precisamos buscar saber a vontade do Senhor e colocar em prática aquilo que Ele tem nos ensinado. E a nossa prioridade tem de ser isso. Ter o Senhor no nosso meio, nos dando a Ele honra e reverência, porque, irmãos, o Eterno estava com o povo de Israel no deserto. Esse foi o pedido de Moshe. Moshe falou: se o Senhor não for, eu não vou, não nos mande. Esteja conosco. Porque o Eterno já tinha falado: eu vou mandar um anjo. E ele vai guiar vocês. E o Moshe falou: não, se o Senhor não for, não nos mande. E qual foi a conclusão do Eterno? 40 anos eu estive com um povo rebelde. Então até isso o Senhor quer nos ministrar também. Porque se Ele não pode falar conosco para mudar a nossa vida, se Ele não pode nos advertir, para que nós queremos Ele conosco, irmãos? Então, pedir a presença do Senhor também tem de ser avaliado por nós.
Senhor, por que eu estou querendo o Senhor comigo? Será que eu estou só repetindo uma oração porque é bonita? Por que o Senhor vai estar conosco, irmão, se não para trabalhar na nossa vida, trabalhar no nosso caráter? Nós temos de tomar decisões quanto ao pecado, nos afastando do mal. Agora tem situações, principalmente de caráter, como nós vivemos a vida toda, que vai ser um processo para nós abandonarmos, um processo para nós mudarmos o nosso jeito de ser, de viver, para nos parecermos mais com Yeshua, a forma que nós falamos, a forma que nós reagimos. Mas se nós queremos a presença do Senhor conosco, Ele vai trabalhar nas nossas vidas. É um dos sinais que Ele está conosco, é que Ele está trabalhando em nós, nos moldando a imagem do Seu Filho. Nos moldando a imagem de Yeshua. Se é para nós termos o Senhor conosco, nós precisamos buscar agradá-lo. Porque imagina você trazer o Senhor, trazer uma pessoa, quem quer que seja, para desagradar a pessoa. Não, fica aqui enquanto eu te desagrado. Fica aqui, mas não vai embora. Fica aqui. Não, mas eu quero ir embora. Não estou suportando ver o que você está fazendo. Não, fica aqui, não vai embora não. Eu não estou suportando ouvir o que você está falando. Fica aqui. Não me deixa sem a sua presença. O Eterno falou, 40 anos eu estive com o povo rebelde. Ruach deseja falar conosco, como falou comigo. Quer minha presença com você, mas se você continuar me desagradando, por que eu vou ficar? É o que o Eterno tem para falar conosco. Esse é o objetivo do Senhor. Se Ele estiver conosco, Ele vai trabalhar nas nossas vidas para nós abandonarmos o pecado. Ele vai fazer isso, porque é o objetivo do Eterno. Não se trata, irmãos, de nós termos experiências sobrenaturais aqui. O que o Senhor deseja é a salvação da nossa alma. É salvação da nossa alma. Se nós vamos ver, se nós vamos tocar o sobrenatural, isso é apenas de uma consequência da nossa vida com Ele, se isso acontecer ou não. Porque se nós vamos olhar para o outro lado, quantos servos do Senhor, servas do Senhor, não tiveram uma grande experiência, um grande testemunho, viveram a sua vida com simplicidade, servindo ao Eterno, tendo as suas vitórias diariamente, partiram daqui para a presença dEle. Mas não, talvez você julga essa pessoa, olha para pessoas assim, e a grande experiência da pessoa é que ela está todos os dias na presença do Senhor, ela lê a palavra dEle. Ela se levanta, ela dá graças ao Senhor, ela dá graça pelo alimento que ela come. Aí antes de dormir, ali se ajoelha, na simplicidade, se ajoelha diante do Senhor, ora, lê um salmo e vai dormir. Na simplicidade. Qual foi o grande milagre que a pessoa viveu? A devoção dela ao Eterno, a fidelidade dela ao Eterno todos os dias. E aí você vai para o outro lado e você escuta. Eu vi tais e tais coisas e vivi tais e tais maravilhas, mas não consigo viver uma vida com o Eterno. Do que adianta, irmãos? O povo de Israel viveu assim. Então Moshe colocou, Senhor, nós vamos construir o tabernáculo então para quê? Se o Senhor não estiver conosco. E essa oração me lembra também a oração de Davi. Perdoe-me a iniquidade, não me deixe sem a sua presença. Não me deixe sem a sua presença. Mas eram homens que desejavam ter transformação de vida. Eles realmente se importavam com o bem-estar do Eterno ao lado deles. Com a sua vida em santidade. Com o seu falar, com o seu procedimento. Com aquilo que eles viam, com aquilo que eles ouviam. Quando Shlomo construiu o templo, vamos ler juntos 2 Crônicas, capítulo 7. O Senhor falou com ele, quando ele terminou a construção. Ele buscou o Senhor, orou, consagrou o templo ao Eterno. E o Eterno falou com ele. Divrei Hayamim Bet,
capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Divrei Hayamim, Bet, 2 Crônicas, capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 11. Assim Shlomo terminou a casa de Adonai e o palácio real. Tudo que Shlomo tinha posto em seu coração para fazer na casa de Adonai e em seu palácio, ele realizou com sucesso. Adonai apareceu a Shlomo durante a noite e lhe disse: eu ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se eu enviar uma epidemia de doenças entre meu povo, e então, se meu povo, que leva o meu nome, se humilhar, orar e buscar o meu rosto e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Vamos para o versículo 17. Quanto a você, se viver na minha presença como fez Davi, seu pai, fazendo tudo o que eu ordenei a você que você fizesse, e guardando minhas leis e meus mandamentos, então estabelecerei o trono do seu governo, como prometi em minha aliança com Davi. Estabelecerei o trono do seu governo, como prometi em minha aliança com Davi, seu pai, quando disse: você nunca terá falta de um homem que seja governador em Israel. Se, no entanto, vocês se desviarem e abandonarem minhas leis e minhas mitzvot, que pus diante de vocês, e forem servirem a outros deuses adorando-os, então eu os arrancarei pela raiz da terra que dei a vocês. Esta casa que eu consagrei ao meu nome, lançarei longe da minha vista, e farei dela um exemplo de rejeição, um objeto de zombaria entre os povos. Esta casa agora tão exaltada, todos os que passarem por ela ficarão chocados à vista dela e perguntarão: por que Adonai fez isto a esta casa, a esta terra e a esta casa? Entretanto, a resposta será: é porque eles abandonaram Adonai, o Deus de seus antepassados, que os tirou da terra do Egito, e tomaram outros deuses, adorando-os, servindo-os. É por isso que Adonai trouxe todas essas calamidades sobre eles. Irmãos, não adianta nós construirmos um lugar, vermos grandes maravilhas, se nossas vidas são profanadas diariamente. Assim como no tempo de Moshe, eu acredito que para Shlomo também era o melhor tempo da vida dele. Construímos um templo. O Senhor está aqui, o Senhor, né, e os Kohanim não conseguiam ficar de pé por causa da presença do Senhor dentro do lugar. O Senhor está fazendo grandes coisas no nosso meio. Aí o Eterno colocou tudo no lugar. Não adianta esta casa, se vocês não estão voltados para mim. Eu acredito que o Senhor tem grandes coisas para fazer através de nós, o nosso meio, mas nós precisamos estar na posição certa diante dele, porque aí não adianta, quando o Senhor entregar nas nossas mãos, que sejamos bem-sucedidos naquilo que ele tem nos chamado, nós nos desviarmos dele e ouvirmos isso: do que adianta o que vocês estão fazendo, todo este trabalho? E o Eterno falou: essa casa agora tão exaltada, essa obra tão exaltada, tudo que está crescendo nas mãos de vocês não vai adiantar sem o Senhor, se nós não andarmos corretamente diante dele, buscando viver diante do Senhor. É melhor vivermos na simplicidade dos nossos dias. Talvez, quantas pessoas não se frustraram? Por que eu não vejo e não vivo grandes coisas? Irmãos, às vezes é melhor nós vivermos na simplicidade do serviço ao Eterno, diariamente, até que Yeshua volte, ou até que nós sejamos promovidos para estar na presença dele, partindo daqui para estar na presença dele. Nós estamos vivendo agora uma situação, a minha avó está muito doente, nós não sabemos quanto tempo mais ela tem aqui. E ela sempre foi um exemplo disso para mim. Porque eu vim do ministério onde eles tentam, eles colocam ali o nome do Senhor Yeshua e tentam, se aprofundam na palavra. E ela congrega neste lugar. Uma senhora de idade.
E para ela é muito difícil a assimilação de muita coisa. Mas ela continua ali do jeito dela. E ela pergunta, é Yeshua que fala, né? Meu filho, é assim que fala? Meu filho, é assim que fala. E como é? E ela tenta na simplicidade dela aprender as coisas. E nem tudo ela consegue mais aprender. Mas num tempo, nós tivemos que morar, minha casa estava em obras, nós tivemos que morar com ela. E eu via a devoção daquela mulher. Todos os dias pela manhã. Irmãos, ela não sabe o que é serviço da manhã, serviço da noite. Não tem noção disso. Todos os dias pela manhã ela levantava. Orava, agradecia o Senhor, agradecia pelo alimento. À noite, ela estava lá lendo um salmo, buscando ao Senhor antes de dormir. Ela dormia tarde, mas ela não deixava de fazer isso. Às vezes ela estava cochilando já na sala. A gente falava, vó, vamos dormir, vamos para a cama, vamos para o quarto. Irmãos, cansada, ela, antes de fazer, parece que ela despertava. Ela fazia o devocional dela, sozinha. Fazia o devocional dela, ajoelhava, orava e depois ela deitava e dormia. Simplicidade. Simples, a gente quer tanto e perde isso. Quer tanto e perde isso. A gente lê tantas outras literaturas e deixa de ler a palavra. Irmãos, você gosta? Eu gosto de estudo, irmãos. Irmãos, eu gosto. Eu gosto de comentários, eu gosto de entender outros pontos de vista e buscar entender as coisas. Tenho dificuldade de fazer quando eu não entendo. Também estou na prova. De obedecer ao Senhor quando eu não entendo. Senhor, eu não entendo, mas eu vou fazendo. O Senhor sabe o que está fazendo. Um dia eu vou entender. E aí a gente vai buscando estudos e livros. A gente esquece de ler a palavra. E a gente perde o filtro. Porque a palavra é o filtro para todos os outros livros e comentários que nós lemos e ouvimos. De repente você vai ler um livro lá e fala, não, peraí, mas não é isso que a palavra diz. Agora, se nós não lemos a palavra, você vai ouvir qualquer coisa e vai aceitar qualquer coisa. E de repente as pessoas vão começar a se contradizer e você nem sabe qual é a verdade mais. Porque deixou de ler a palavra. Ler a palavra do Senhor. Ah, mas já li tantas vezes, não importa. Leia a palavra do Senhor, deixa Ele falar. A palavra se renova, irmãos. É incrível. Tem essa experiência com o Senhor. Ela se renova. Irmãos, nós podemos nos surpreender com os lugares, entre aspas, que o Senhor habita. Nós podemos nos surpreender com as pessoas que Ele habita. Como assim? Uma pessoa simples, eu tenho certeza que sei mais do que ela. O servo do Senhor na sua frente, e você não sabe. Nós podemos nos surpreender com a simplicidade dos servos do Senhor que estão à nossa volta, sabia? Só porque talvez eles não sabem o que nós sabemos. Talvez eles não pronunciam uma brachá. Não sabem, não conhecem das coisas que nós conhecemos. Ah, mas o Senhor os conhece. O Senhor os conhece. Eu me lembrei enquanto eu era ministrado sobre isso. O Senhor me trouxe o texto de Yaakov. Quando ele estava viajando para Harã, para ir para a casa de Betuel, o pai de Lavan, para conseguir uma esposa e também para fugir do seu irmão. E aí ele parou num lugar, ele devia estar cansado, mentalmente esgotado do que estava acontecendo na vida dele. Tudo mudando, tudo... Eu imagino o que ele estava pensando. Eu fiz certo ou não fiz certo? Me passei pelo meu irmão, mas ele tinha me vendido a bênção mesmo. E, irmãos, eu não sei o que devia estar na mente dele. Cansado, e ele parou, irmãos, em um lugar ali que se chamava Luz. Pegou uma pedra daquele lugar, fez de travesseiro, dormiu. E aí ele sonhou. Uma escada que tocava os céus e o Senhor, lá no fim. E os anjos subiam e desciam. E o Eterno falou com ele, fez promessas, revelou todo o futuro dele. Irmãos, quando ele acordou, o que ele disse? O Senhor está aqui, eu não sabia. A pedra que ele tinha usado de travesseiro, ele colocou aquela pedra no lugar, ungiu ela. Esta aqui é a casa de Deus, Beitel.
Irmãos, nós podemos estar em um lugar onde o Senhor está e nós não percebermos que Ele está ali. Talvez porque nós julgamos o lugar como um lugar comum, qualquer. Irmãos, aquela terra para Ele era uma terra qualquer, uma pedra qualquer. Mas o Senhor estava ali, Ele não sabia. Ele não sabia. E aí você olha para as pessoas, olha para os lugares. Talvez você não pensa, imagina que é um servo do Senhor. E você não sabe. Mas não é porque você não sabe que o Senhor não está nessa vida, que o Senhor não está neste lugar. Não é porque nós não estamos sentindo, que nós não estamos vendo, que nós não estamos na casa de Deus. Foi a experiência de Jacó. O Senhor está aqui e eu não sabia. Eu não sabia. Então nós julgamos. Como julgaram Yeshua. Olha, vem, nós achamos o Mashiach, aquele profetizado na Torá. Aonde? De Natseret. Pode vir alguma coisa boa de lá? Venha e veja. Venha e veja. E aí Yeshua, a palavra diz que ele estava ministrando nos lugares. O que falavam? Eu não conheço a mãe e o pai dele. Não estão conosco os seus irmãos e as suas irmãs? Aonde ele aprendeu essas coisas? De onde ele aprendeu isso? O Senhor estava com eles e eles não sabiam. Eles não sabiam. O Senhor estava com eles e eles não sabiam. Ah, mas eu não tenho afinidade com aquela pessoa. Talvez o Senhor está com ela e você não sabe. Ah, mas aí, eu não acho não. Irmãos, nós temos que tirar nossos achismos e começar a perguntar para o Senhor. O que o Senhor vê, como o Senhor vê. E Jacó, quando que ele viu? Quando ele dormiu. Se você não dorme, se você não descansa, se você não se aquieta, se você não sossega, o Senhor não vai te mostrar. Quando que o Senhor falou com Eliarro? Quando ele dormiu. Aí ele foi acordado. E depois que ele comeu, ele dormiu de novo. E aí de novo o Senhor acordou. Agora a viagem é longa. Nós precisamos desacelerar a nossa vida. A gente quer estudar tanta coisa, a gente quer aprender tanta coisa. Volta para a palavra, meu irmão. Minha irmã, volta para a palavra. Vá buscar o Senhor na palavra. Ele quer falar com você, se você se aquietar. Ah, mas o Senhor não falou comigo ainda, você ainda está agitado, espera alguns dias. Espera o Senhor vir, espera o tempo da visitação dEle. Espera o tempo da visitação dEle e deixa Ele usar quem Ele quiser na sua vida também. Pode vir alguma coisa boa dessa pessoa, daquele. Não estão aqui os seus irmãos, a sua família, eu conheço. De onde ele está aprendendo essas coisas? Deixa o Senhor usar. Deixa o Senhor falar. Mas pode vir alguma ministração boa daquele lugar, que não seja conosco. Irmãos, Jacó dormiu no lugar que era o lugar que o Senhor tinha uma escada posta. E os anjos desciam e subiam sobre o Filho do Homem. O Senhor quer falar. O Senhor quer falar conosco. E Yeshua disse, o profeta não tem honra em sua própria casa. O Senhor quer falar, irmãos, mas nós precisamos estar atentos a quem Ele deseja entregar a palavra. Aonde Ele deseja entregar a palavra, quando Ele deseja entregar a palavra. E na nossa simplicidade, nós somos guardados de tantas coisas. Por não vermos o sobrenatural, nós somos guardados. Quando eu estava pensando em um tema para essa mensagem, eu quase coloquei milagres que não salvam. Porque eu falei, só porque eu vivi um milagre eu sou salvo? Não. Só porque eu tive uma experiência sobrenatural com o Senhor eu sou salvo? Não. É o que eu vou fazer depois com o que eu recebi. O que eu vou fazer com o milagre que eu recebi? O que eu vou fazer com a revelação que o Senhor me entregou? O que eu vou fazer com essa palavra que Ele me deu? O que eu vou fazer? Como que eu vou viver depois de ter visto o Senhor? Irmãos, o que Yeshayahu falou depois que ele viu o Eterno? Ai de mim.
Ai de mim, um homem de lábios impuros que vive no meio de um povo de lábios impuros, porque eu vi o Senhor. Irmãos, ele ficou aterrorizado com o que ia acontecer com ele depois da visão que ele teve. O que eu vou fazer agora, Senhor, que eu te vi? O que eu vou fazer agora depois dessa visão, Senhor? Como vai ser a minha vida depois dessa revelação? Nós temos aprendido sobre o serviço. Isso é algo que o Senhor falou que me daria, irmãos, depois, pouco tempo depois que eu me converti. Busque saber como eu era servido pelos primeiros discípulos. Mas o que eu vou fazer com isso, irmãos? O que eu vou fazer com o que eu tenho recebido aqui? Como tem sido o meu falar na minha casa? Com as pessoas da minha convivência? Como eu olho para os outros? O que eu tenho falado dos outros? Será que o Senhor quer estar comigo quando eu estou conversando? O que nós estamos fazendo, com o que nós estamos recebendo? Nós estamos em um curso muito importante sobre reverência, sobre serviço. E o que nós vamos fazer com este curso? Diante do Senhor. Sabe uma coisa que eu errei? E errei muito. Eu não abandonava o pecado, mas eu não deixava de buscar o Senhor. E as coisas não são compatíveis. Porque uma coisa é buscar o Senhor em arrependimento, outra coisa é, eu não consigo lidar com isso e não vou lidar, mas eu quero continuar na tua presença. Irmãos, isso não dá certo. Não dá certo nós buscarmos aprender do Senhor sem conversão, sem arrependimento. Nós vamos ser destruídos. Foi o que aconteceu com o rei Uzias. Ele quis apresentar incenso no templo, não sendo ele um levita, e ele ficou leproso. O resto da vida dele, ele ficou leproso e foi enterrado em um túmulo separado, porque diziam, este tem tsarat. O que nós estamos fazendo com o que o Senhor está nos entregando? É um grito da Ruach HaKodesh dentro de mim. O que nós estamos fazendo? Porque é melhor não receber, irmãos, é melhor não receber do que receber e não mudar nada. O Senhor disse, eu entreguei para eles. Os seus sapatos não desgastavam, os seus pés não inchavam. Eles comiam, eles bebiam do sobrenatural. Nós lemos em Coríntios. Irmãos, atenção, nós lemos. O povo comia do mesmo alimento, da parte do Espírito, e bebia da rocha que os acompanhava, e essa rocha era o Mashiach. Mas eles morreram no deserto. E Yeshua falou, porque qual que era o argumento? Os nossos pais comeram do mano, Moshe deu a eles o mano, e Yeshua falou o quê? Eles comeram do mano e morreram. Do que adiantou? A obra do Senhor, irmãos, pode ser grandiosa e sobrenatural. O Senhor pode vir aqui, visivelmente. Isso não quer dizer que todos vão se converter. E eu aprendi depois de sofrer, se você continuar aprendendo e você não mudar, do que adianta? Só serve para maldição. O Senhor disse isso, que esta Torá não se torne em maldição. E o Eterno, Ele nunca nos enganou. Quando Ele entregou a Torá, o que Ele diz na Torá? Eu coloco diante de vocês vida e morte. Ele colocou para nós. Vida e morte estão diante de vocês. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Para o Senhor, o que importa no final é a salvação da nossa alma. E aí, por isso que muitas vezes nós não vamos receber cura, nós não vamos ver pessoas ressuscitarem, porque para Ele é melhor assim, deixa assim. Você não sabe o que Ele vai fazer se Ele for curado. Você não sabe o que Ele vai fazer se Ele ressuscitar. Irmãos, imagina um morto que morreu salvo. E nós oramos, o Senhor ressuscita e essa pessoa se desvia depois. Então,
nós temos de lembrar o que nós sempre falamos aqui, nós somos o aroma do Mashiach. Para aqueles que estão sendo salvos e para aqueles que estamos perecendo, nós somos, irmãos, a palavra diz que nós somos cheiro de morte ou fragrância de vida. Isso serve para nós. O que o Senhor, as coisas sagradas que o Senhor entrega para nós e que nós usamos, manuseamos, pode ser fragrância de morte para nós também. Pode ser fragrância de vida, mas é fragrância de morte para aqueles que estão perecendo. Nós temos uma luta diária contra a nossa vontade. Esse corpo sinaliza para nós o que ele quer. Se ele está com frio, se ele está com calor, se ele está com fome, se ele está cansado. E nós vamos suprindo o nosso corpo, cuidando dele conforme a necessidade dele, mas aí ele começa a apresentar necessidades que vão contra a palavra do Senhor, que vão fazer mal para ele mesmo. E nós precisamos, no nome de Yeshua HaMashiach, colocar em prática aquilo que o Espírito nos ensina, que a Ruach nos ensina, para nós não atendermos a nossa vontade e não cairmos no erro de, tendo tocado no sagrado, cairmos no deserto, mortos para a vida eterna. Para nós finalizarmos, que o Senhor tenha falado aqui, para nós podermos consagrar a nossa vida para Ele. E estando Ele conosco, Ele se agrade de nós. Ele se agrade de estar aqui. Não basta só Ele estar aqui. Não adianta apenas o Senhor estar aqui. Nós precisamos agradá-lo, para que Ele se sinta bem aqui. Para que Ele, vindo no nosso meio, Ele se sinta bem-vindo, Ele se sinta à vontade para trabalhar no nosso meio e mudar a nossa vida. O Senhor sabe das nossas imperfeições. Ele sabe. Cabe a nós confessarmos a Ele, sabendo Ele já. Irmãos, fazer como igual Moshe. O Eterno falou para Moshe o quê? Esse povo é teimoso. E aí Moshe, vocês pensam que Moshe não repetiu isso? Ele falou: Senhor, perdoa, são um povo teimoso. É assim conosco. O Senhor já sabe das suas imperfeições. Confesse o seu pecado a Ele. Ele quer trabalhar nas nossas vidas. O desejo do Eterno não é se distanciar. Senão Ele não teria pedido para construir o tabernáculo. Ele quer. É desejo dEle estar conosco. E para isso Ele quer trabalhar em nós. Nós estamos todos congregados diante dEle para que nós sejamos trabalhados, pessoas imperfeitas, sendo aperfeiçoadas pelo poder do Senhor nas nossas vidas. Ele quer trabalhar em nós, irmãos. Quer mudar a nossa vida. Nós precisamos dar espaço para Ele. Dar liberdade para Ele trabalhar em nós. É desejo dEle. É desejo dEle. Se nós olharmos para tudo, como contei aqui os meus próprios testemunhos, do quanto eu errei diante do Senhor. Quanto eu errei. Talvez o que me salvou foi eu não ter me distanciado de vez, mas eu também paguei o preço. E aí o Eterno me ministrou. E Ele deseja ministrar a todos nós. Ainda eu tenho tanto para mudar. Que Ele se agrade de mim. Que Ele se agrade de nós. No nome de Yeshua HaMashiach. Vamos orar? Senhor nosso Pai, eu coloco diante de Ti as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, temos temor e reverência. Temor e reverência diante de Ti. Principalmente dentro da nossa casa. Pai, onde a gente fica à vontade, nós vemos se nós temos temor e reverência. Quando nós estamos do lado das pessoas que nós amamos, que nós ficamos à vontade. E nos ajuda ali a Te representar. Ali, quando nós estamos à vontade. E Pai, e quando nós pecarmos, nos ajude a corrigirmos. Perdoa o pecado. Perdoa nossos pecados. Afasta para longe dos Teus olhos os nossos pecados. E não retire de nós o Teu Espírito. E aí sim nós ensinaremos aos transgressores. Eles se converterão. E farão teshuvá a Ti. Eu peço ao Senhor que mude a nossa vida. Para que, tendo recebido tanto do Senhor, nós tenhamos a vida mudada também. No nome de Yeshua HaMashiach, que assim seja. Na próxima atividade, no próximo Shabat, nós teremos uma para Shá, Vayechel
ele reuniu. Moshe adverte novamente o povo de Israel sobre a importância da guarda do Shabat, lembrando-os que, embora a construção do Mishkan fosse de grande importância, uma instrução de Hashem, o povo deveria parar os trabalhos para descansar no Shabat. E assim segue, eu convoco a todos a fazerem essa leitura, que Hashem fale poderosamente com cada um de vocês, no nome de Yeshua, que assim seja. Shabbat Shalom, espero que todos vocês tenham tomado propriedade dessa mensagem para a tua vida, mensagem extremamente importante. Todas as mensagens são importantes, mas tem algumas que têm um impacto maior sobre a nossa vida. E o que eu queria compartilhar com vocês, que tem ocorrido, eu tenho observado ocorrer na Terra, até para complementar essa mensagem, e que, claro, as pessoas estão vivendo dificuldades, questões com saúde, emprego, trabalho. E muitas pessoas precisam, desejam por um milagre. Precisam disso. E buscam o Senhor pelo milagre. Mas muitas dessas pessoas não querem nada com o Senhor do milagre. Yeshua curou 10 leprosos, voltou um estrangeiro para agradecer. Quando nós lemos a história de Zaqueu, ele não recebeu nenhum milagre físico, nenhuma cura física ali. Mas ele recebeu o maior milagre que Hashem deseja operar nessa terra. O maior milagre ele recebeu. O Senhor pede a nós poucas coisas. Pede a nossa santidade e nos diz: filho meu, entregue o teu coração. Zacai, ele foi criado e treinado entre o povo de Israel na Torá. Ele sabia o que era fazer as coisas certas. Ele só não tinha um modelo ali. Ele não tinha alguém que fosse uma inspiração para ele fazer as coisas certas que ele havia aprendido anteriormente na Torá. E ele era o chefe, o gerente geral lá dos cobradores de impostos, e fazia muita coisa errada. Porque o modelo dele eram pessoas fazendo coisa errada. Quando ele ouviu falar que havia um homem chamado Yeshua, que era correto em todo o seu proceder, ele desejou muito conhecê-lo. Ele tinha um coração. Ele desejava mudar. Ele precisava de um modelo. E Yeshua sabia disso. Quando o viu, Yeshua o convidou para ter com ele na casa dele. Desce que eu vou lá com você até na sua casa. O Senhor deseja um coração. E o que Yeshua ali? Yeshua só lembrou o significado do nome dele. Zacai. Zacai, você lembra o que significa o teu nome? Foi o que Yeshua falou para ele. Perguntou. Ele se levantou e falou: Senhor, eu vou devolver tudo que eu tirei das pessoas. E com isso que Yeshua respondeu: hoje houve salvação nessa casa. Este é o milagre que Yeshua, que Hashem através de Yeshua quer operar na nossa vida. O milagre da salvação. Mas ele precisa de um coração disposto a se voltar verdadeiramente para ele. Nem todo mundo que recebe um milagre físico se volta para o Senhor. Nessa casa, nesse lugar, há pouco tempo atrás, talvez poucos anos atrás, 1 ou 2 anos, um irmão desempregado, tentando aí um reposicionamento de trabalho, me procurou, pediu para que orasse por ele. Preciso de um milagre, preciso que o Senhor me abra uma porta de trabalho. Eu orei. O Senhor abriu uma porta de trabalho. O irmão desapareceu. 6 meses depois, quando eu tive a oportunidade de encontrá-lo ao acaso novamente, perguntei como ele estava. Ai, sinto muito, a gente sabe como que é, agora estou trabalhando demais.
não tenho tempo. E muitos estão assim, busca do milagre e depois se afasta do Senhor. Que nós tenhamos entendimento do que o Senhor representa de fato na nossa vida.